Muito bom dia! Deixa eu subir o som aqui para você acordar, né, meu? São 9 horas em ponto aí. Bom dia, esse é o nosso Pense e Ora. Acorda, menino, como diz Ana Maria Braga. Acorda, menina. Esse é o meu, esse é o nosso Pense e Ora de hoje. Como é bom estarmos juntos, hein? Nessa quarta-feira, meio de semana já. O tempo tá voando, hein? Já é Natal, já é final de ano. E aí, tudo novo de novo. 2022 chegando, mas até lá a gente está firme aqui pensando e orando nesse programa que já é um sucesso aí, muita gente conectada, sempre recebo feedbacks também no meu Instagram, que estou no Pense e Ore, pastor, que bênção, tá me ajudando muito, que legal ter você aqui, você já sabe o que eu vou pedir, né? Quem é veterano aqui já sabe, eu quero aquele bom dia, esse espaço é seu, o chat é seu, mande um bom dia grande aí nos comentários, seja generoso, põe tua cidade, põe teu bairro, põe teu país, sempre depois do programa eu dou uma sapeada aí para ver quantas pessoas estão interagindo, é muito bom ter você aqui. O tema de hoje é um tema pesado, porém importante, tragédias da vida. Todo mundo, né? Quem nunca passou por uma tragédia na vida? Quem nunca teve que enfrentar uma tragédia na vida? E é sobre isso que a gente vai falar à luz da palavra de Deus, ok? Então, vai lá, manda esse vídeo aí, manda esse link para alguém que você conhece, que está passando por um momento difícil. Vamos pensar e orar juntos aqui, para que o Espírito Santo nos conduza através da palavra do nosso Criador. Bora conversar então? Bora pensar, refletir sobre esse tema tão sensível, que é pensar e orar em tragédias da vida. Quem nunca, né? Quem nunca passou por uma situação de um acidente, uma perda, uma surpresa mesmo, que você fala, não imaginava. A grande questão é que toda tragédia, ela marca a gente. Você nunca será o mesmo depois de uma tragédia, né? O que é uma tragédia? Tragédia é uma calamidade, é um impacto muito poderoso da vida contra você, é um infortúnio, de repente você tinha um plano para um tempo, para um dia, e quando você acorda, você fala, nada que eu planejei está acontecendo. Eu não imaginava estar aqui agora, ganhando o que eu estou ganhando, eu não imaginava essa perda, eu não imaginava essa traição, e de repente, eu sei que tem alguém aqui passando por uma calamidade, por uma tragédia, e esse Pense e Ore é para você. Eu quero te ajudar nessa manhã a pensar um pouquinho sobre como lidar com essas tragédias, né? Como ter uma fé no meio da tragédia, como confiar em Deus no meio da tragédia. Tem um texto que eu acho maravilhoso, pouco lido, pouco estudado, mas me lembrei dele em Miqueias, capítulo 7, versículo 1. São 7 versículos, mas eu quero que você observe as palavras do Miqueias, que está passando por uma calamidade, uma tragédia, um tempo terrível. Vê se você não se identifica com esse texto. Olha, palavras de Miqueias, repetindo em Miqueias, nós vamos ler 7 versos. Que desgraça minha. Já começa bem, hein? Que desgraça minha. Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com um laço, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, meu Deus. E o mais correto é pior que em cerca de espinhos. Chega o dia anunciado pelas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Meu Deus. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra,
Os inimigos do homem são como os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Miqueias, ele faz um relato aqui duro de se ler, né? Ele vai falando sobre, olha, ele vai falar que a melhor pessoa que tem na geração dele é como espinheiro. Ele fala que a pessoa mais correta é como uma cerca de espinho. Ele vai dizer o seguinte, ó, até a mulher ou o homem que te abraça, que está do teu lado, toma cuidado com o que você vai falar perto dessa pessoa. Miqueias, ele está fechando a cortina da sua profecia, e ele abre o coração. Ele começa a contar tudo o que ele está sentindo na sociedade dele, numa corrupção generalizada, uma perda moral, uma perda de fé. E Miqueias olha para a condição moral e espiritual do povo, e esse texto de Miqueias 7, 1 ao 7, é um gemido de Miqueias. Ele não olha, ele não está fazendo drama, ele realmente está dizendo, olha, o povo está terrível. Eu vou só citar aqui, ele fala da deslealdade generalizada, de como os piores inimigos podem estar na família, e quantas pessoas sofrem essa tragédia, de serem traídos pela família. É uma tragédia. O que aconteceu com José, ser traído pelos irmãos. Ele fala da apostasia. O que é apostasia? É abandono da fé. Gente que não crê mais em nada, não crê em Deus, não crê na Bíblia, não crê na palavra, não adora. Miqueias está falando da corrupção generalizada de liderança, políticos, líderes religiosos, autoridades, gente corrupta. Miqueias está detestando e protestando contra a degradação da liderança. Está falando sobre pessoas que deveriam ser bênção, pessoas que deveriam ser oásis na vida do outro, de verdade causam um colapso de destruição. Miqueias está protestando contra as tragédias das relações humanas, contra o não há piedade. Talvez você está passando por alguma tragédia nessa área, relações familiares. O livro de Miqueias parece que ele conhece o tempo que se chama hoje. Eu não sei, sabe, qual tragédia você está vivendo, qual foi a área da sua vida que fala, meu, que pancada eu tomei, que pancada, eu estou tonto. Tem hora que a gente parece que está tonto. Você olha e fala, parece que não é verdade. E eu já vivi fases assim, fala, pô, me belisca aqui, porque é um pesadelo e não está passando. O texto de Miqueias, essa é a sensação que eu tenho, que ele está passando por um pesadelo. A sociedade, né? Um tempo difícil, violência. Mas eu acho lindo que ele relata em Miqueias 7, até o versículo 6, ele vai falar abertamente sobre as tragédias da sociedade. E ele termina o capítulo 7, no versículo 7, falando o seguinte: quanto a mim, sim, a corrupção, a traição, a deslealdade, sim, há uma série de tragédias, de violência, de dores, mas quanto a mim, diz ele, Miqueias 7,7, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. E é sobre isso que eu quero ensinar você. Miqueias está dizendo, quanto a mim, ficarei atento. Então, em épocas de tragédia, anote isso que eu vou te ensinar agora. Isso é lei de ouro. A primeira coisa que você tem que guardar no seu coração, as 7 chaves. Em tempos de tragédia, olhe para Deus, não para as circunstâncias. Eu vou repetir. Em tempo de tragédia, pastor, meu casamento está uma tragédia, acabou. Olhe para Deus e não para o teu ex. Pastor, meu dinheiro acabou. Olhe para Deus e não para o Bradesco, não para o agiota. Em tempos de tragédia, corrupção, deslealdade, cartas marcadas, traições, vexames, sabe, humilhação, assassinato, o que for, chocou você, perdeu um familiar, morreu, olhe para Deus. Miqueias diz, o mundo está perdido, mas quanto a mim, olharei, ficarei atento, no vale sombrio das circunstâncias mais desesperadoras. Você leu aqui comigo, quão desesperador está. A melhor pessoa
é igual um espinheiro. E as pessoas mais corretas como um arame farpado. Olha o nível da sociedade. Mas ele diz, quanto a mim, eu não vou encharcar a minha vida com isso. Olhar para Deus e não para as circunstâncias vai encharcar a sua vida de coragem. Qual é o primeiro efeito da tragédia na vida de alguém? A pessoa perde a coragem. Coragem de viver, coragem de trabalhar, coragem de se relacionar, coragem. Porque ela está focada na tragédia. Quando a Bíblia mostra Geazi olhando apenas para os soldados da Síria, você vai ver que ele ficou com medo. Quando você vê Davi olhando implacavelmente para o ataque contra os amalequitas que tinham sequestrado sua família em Ziglag, você vai ver Davi angustiado. Quando Pedro está andando sobre as águas e ele olha para o implacável vento, para a força destrutiva das ondas, ele afunda. Mas Miqueias está dizendo, olha, a vida está uma porcaria. É tragédia atrás de tragédia. O povo está desesperado, a corrupção, a apostasia, a deslealdade, a ingratidão. Mas quanto a mim, eu olharei. A minha pergunta é, você está passando por uma tragédia? Uma porta que se fechou, uma perda familiar, um falecimento, uma traição, uma deslealdade, sabe, um carro roubado, uma tragédia, uma doença, um câncer que você descobriu de uma última hora. A pergunta que fica é, para quem você está olhando? Miqueias diz, eu vou olhar para o meu Deus. E aí, quando ele olha para Deus, nasce uma esperança. Ele fala, Deus vai me ouvir. Em tempos difíceis, olhar para Deus e não para as circunstâncias é ter a convicção de que Deus se importa comigo. Deus se importa comigo, Ele é o meu refúgio e fortaleza. Eu amo o Salmo 125, versículo 1, diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em tempos difíceis, para onde você tem olhado? Em épocas de tragédia, para onde você tem olhado? Para as circunstâncias devastadoras da vida ou para o Deus que vai te encher de coragem? Segunda coisa, em tempos de tragédia, além de olhar para Deus e não para a circunstância, você precisa esperar em Deus e não nas soluções humanas. Não basta só olhar para Deus e não olhar para as circunstâncias. Eu preciso também esperar em Deus e não no homem. Miqueias 7,7 ele diz, espero em Deus, meu Salvador. A minha cura virá de Deus, o meu alívio virá de Deus, a minha resposta virá de Deus, a minha provisão. Gente, tem pessoas que é igual feijão no pote de sorvete. Já parou, passou, já viu isso? Quantas vezes já fui na pia, tinha um pote de feijão lá, um pote de sorvete, que eu amo de flocos. Quando eu vou abrir o pote, já pega até a taça com a colher, salivando ali para tomar uma colherada de sorvete de flocos. Quando eu abro o pote de sorvete, o que tem dentro? Feijão. Tem gente que é igual feijão em pote de sorvete. Miqueias, diante de uma solução difícil, de uma tragédia, ele afirma, a minha esperança não está na melhoria das pessoas. Eu não quero que ninguém, eu não estou com a esperança que alguém vai se desculpar, que alguém vai ver meu valor, que alguém vai me estender a mão. A minha esperança está unicamente em Deus. Eu pergunto, você quer melhorar a de vida esperando pelo homem? Você confia que alguma solução vinda dos homens de fato vai mudar e curar as tragédias que você passou? Você acredita que algum político, por mais honesto que ele seja, ele pode de verdade conseguir mudar as tragédias do seu coração? Algum líder, algum pastor, algum amigo? Em tempos de tragédia, espere em Deus, a solução vem única de Deus. Pastor, eu estou orando porque o João, eu estou orando para o Senhor tocar no coração da Maria. Ore para Deus te sustentar. Não atrele o milagre a um RG, a um CPF. Vai vir de Deus. Dele vem a solução. De Deus vem a restauração. Dele vem a transformação. Dele vem a reconstrução. Dele vem a salvação da nação. Dele. É isso que o salmista grita no Salmo 62, versículo 1 e 5. Deus é a minha única esperança. Nele eu confio e fico tranquilo,
porque dele vem a minha salvação. Descanso somente em Deus, confio nele, a minha alma fica tranquila, ele é a fonte da minha esperança. E aí eu quero deixar o Salmo, Isaías 40, 31, que é um texto que todo mundo conhece, lindo, 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 mas os que esperam no eterno, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, abrem asas e voam alto como águias, e correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Em tempos de tragédia, onde você está buscando a solução? Em homens falhos, que não cumprem promessas, ou em Deus, que além de cuidar de você, renova a sua força e promete estar com você em todo o tempo. Em todo o tempo. Em tempos de tragédia, olhe para Deus e não para a circunstância. Em tempo de tragédia, espere em Deus e não dos homens. E último, em tempos de tragédia, tenha a certeza, Deus vai ouvir o seu clamor. É isso que Miqueias diz. Miqueias 7,7. Pois o meu Deus me ouvirá. No meio de toda a depravação que ele estava vivendo da humanidade, uma sociedade doente, espiritualmente morto, uma nação completamente corrupta, enferma, onde a pessoa mais correta se parece com um arame farpado. O profeta Miqueias guarda uma certeza no coração: Deus me ouvirá. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que aconteceu, quantos caixões você sepultou nesse Covid. Eu não sei, sabe, se uma pessoa que você falou, essa pessoa vai estar comigo a vida inteira, do nada essa pessoa te trai. E você fala, eu não acredito mais no ser humano. Está tudo bem, mas não perca uma certeza, Deus te ouve. Miqueias dá um murro na situação, na tragédia, dizendo, o meu Deus me ouvirá. Ele tinha absoluta certeza, Deus me ouvirá. A liderança de Judá não vai me ouvir, os políticos não vão me ouvir, a minha família talvez não vai me ouvir, porque a Bíblia diz que tinha que tomar cuidado até com quem você abraçava. O que você falava para a pessoa que você abraçava? Quem que você abraça? Gente que está perto de você, gente amiga, gente que convive, que sabe onde você mora. Em tempos difíceis, pouca gente vai ouvir você. Em época de tragédia, sua voz quase não vai ser ouvida. Pode gritar por socorro de amigo, político, líder, quem quer que seja. A verdade é, poucas pessoas vão se importar. E somente uma fé que crê que Deus te ouve será capaz de te dar estrutura em tempos de tragédia. A Bíblia está repleta, recheada de textos que comprovam que Deus está pronto para ouvir o clamor de seus filhos. A Bíblia está repleta, principalmente nos Salmos. Basta clamar que ele ouve. Vou te dar alguns exemplos aqui. Salmo 34:15. O Eterno está sempre de olho com os seus amigos. Seus ouvidos estão atentos a cada gemido e ou suspiro. Tá bom para você? Salmo 34:15. Ele está atento a cada gemido e suspiro. Quer mais um? Salmo 18:6. No meio da minha aflição clamei por ajuda ao Senhor. Gritando pedi socorro ao meu Deus. Lá do seu templo ele ouviu a minha voz, escutou o meu pedido de socorro. Deus ouve. Quer mais um? Salmo 138, versos 3. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Quer mais um? Salmo 40, versículo 1. Esse é o clássico. Esperei ansiosamente pelo Senhor, e ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Em tempos de tragédia, a quem você tem clamado? Homens, pessoas, redes sociais, que sinto muito, mas não podem te ajudar, sinto muito, mas tenho que viver minha vida, ou a Deus? Eu quero encerrar dizendo que Miqueias, ele se manteve vivo, porque ele soube onde e quando depender de Deus. Em nome de Jesus, tira os olhos das circunstâncias, põe os olhos em Deus. Em nome de Jesus, espere em Deus e não dos homens. E em nome de Jesus, tenha a certeza, Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Eu amo João 16:33 para a gente orar. A Bíblia diz, estou dizendo essas coisas para que
crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Nesse mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. O profeta Miqueias tinha uma fé em Deus, porque ele sabia que o seu pastor, o seu libertador, o seu restaurador, o seu salvador nunca iria falhar. E você tem que ter essa fé. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar. Quero orar para que em nome de Jesus, toda situação terrível, toda situação complexa, sabe, não é fácil passar por uma tragédia e de repente você não conseguir. Como pastor, eu vou deixar de olhar para ela? Eu sei que só quem passa sabe. E é por isso que Jesus veio, para passar por tudo que a gente passa, para provar que é possível. Eu sei que é difícil. É difícil você esperar em Deus quando te prometem um emprego, quando te prometem uma ajuda, quando você tem uma lealdade com alguém, e você fala, as pessoas falharam comigo, me deixaram na mão, me abandonaram. E aí Deus diz, espera em mim. É difícil passar por uma tragédia e você fala, ninguém está comigo, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém se importa. Dá a impressão até que a gente é invisível. Mas Miqueias diz, Ele me ouvirá. Aprenda a lidar com as suas tragédias. Você, por mais que seja cuidadoso, por mais que seja atencioso, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Esse mundo mau vai nos trazer surpresas, perdas, angústias, dias que a gente vai falar, eu vou ter o final de semana mais lindo da minha vida, e de repente você vai ter o final de semana mais sombrio. Mas quando isso acontecer, olhe para Deus e não para a circunstância. Espere de Deus e não dos homens, e tenha certeza, Deus te ouve. Se você tem uma tragédia, pastor, eu passei por uma tragédia, escreva aí no chat. Eu gosto sempre de que a gente escreva essa frase, eu preciso de ajuda, porque só pede ajuda quem está humilde, só pede ajuda quem tem a humildade de aprender. Escreva aí no chat, eu preciso de ajuda, escreva. Eu quero orar por você agora. Pai bendito, eu me uno com os teus filhos agora, meu Pai. Não é fácil passar por uma calamidade, uma tragédia, uma perda. A gente nunca está pronto, a gente nunca está preparado, é chocante. Isso destrói tudo em nós, causa hematomas, dores, hemorragias da alma. A nossa cabeça fica a milhão, falando um monte de bobagem, o medo, a angústia. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou responder sobre isso? Eu não esperava que isso acontecesse, eu não queria que isso acontecesse. Essas tragédias são assim, ninguém quer passar por isso, ninguém quer ter que lidar com isso, mas querendo a gente ou não, as tragédias vêm, porque por mais que a gente trabalhe, se dedique, a gente falha, e as tragédias acontecem, e aí o medo vem. Se olha para um lado e ninguém pode ajudar, ninguém entende, ninguém compreende, ninguém tem uma palavra. Mas aí eu preciso lembrar da Bíblia. Eu preciso lembrar que quando a tragédia chegar, eu preciso forçar meu coração, forçar meus olhos. Eu tenho que olhar para Deus. Está tudo dando errado, mas eu vou olhar para Deus. Está tudo dando errado, mas eu vou olhar para Deus. Eu preciso olhar para Deus, é a minha fonte de vida, é a minha sobrevivência. As portas estão se fechando, mas eu tenho que olhar para Deus. Eu não posso olhar para as circunstâncias. Se eu olhar para as circunstâncias, eu vou morrer. Se eu olhar para as circunstâncias, a minha alma não vai suportar. Se eu olhar para as circunstâncias, eu não vou ter energia para levantar da cama. Se eu olhar para as circunstâncias, eu vou perder tudo. Eu tenho que olhar para Deus. Escreva aí no chat, olhar para Deus. Escreva. Olhar para Deus. Olhar para Deus. Eu preciso olhar para Deus. Você vai olhar para Deus hoje. Não importa que buraco você esteja, não importa que buraco, que vazio, que fundo do poço. Olhe para Deus. E agora, depois de olhar para Deus, de quem vai me ajudar, pastor? Quem?
Qual é a pessoa, qual é a empresa, qual é o amigo, qual é o colega, qual é o chefe, qual é o pai, qual é a mãe, qual é o amigo. Não, se você passou por uma tragédia, você não pode esperar mais nada do homem. Não, agora você vai esperar do Senhor. Escreva aí no chat, esperar do Senhor. Esperar no Senhor, esperar no Senhor, esperar é no Senhor, é nele. Se chegar uma boa notícia, nada vai mudar. Se chegar uma notícia ruim, nada vai mudar. Se piorar, nada vai mudar. Eu espero no Senhor, eu não espero nas pessoas, não espero nada de ninguém. Eu não espero nada de ninguém. A minha vida não está na mão de ninguém, a minha vida está na mão de Deus. Eu espero no Senhor. E tenha a certeza, Deus me ouve. Escreva aí no chat, Deus me ouve. Deus está te ouvindo agora. Ele ouviu Miqueias, Ele vai ouvir você. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Não se preocupe. Deus sabe teu limite. Deus sabe teu limite. Deus sabe tua estrutura. Ele sabe a hora que você não tem mais o que fazer. E se Ele não entrou ainda, é porque você ainda suporta. Escreva aí no chat, Deus está me ouvindo. Deus está me ouvindo. Deus está me ouvindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu abençoo você, eu abençoo a sua mente, eu abençoo a sua vida, para que nenhuma tragédia roube de você a esperança de crer que o Senhor cuida de você. Deus cuida de você. Amém? Você crê nisso? Digita aí um graças a Deus para eu te ver. O chat é a sua boca, não tem jeito. O chat é a sua boca. Digita aí um graças a Deus, digita aí um Deus seja louvado, digita aí as tragédias não vão me parar. Coloca aí uma mensagem para eu saber que você está aqui comigo. Foi muito bom estar com você hoje, nessa manhã de quarta-feira. A gente se vê amanhã num super Pensiora especial. Deixa seu like, deixa seu gostei, compartilha esse vídeo. Até amanhã, beijo, até amanhã, sem tragédia.